vocês quiserem falar no microfone, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Vou compartilhar aqui com vocês agora a tela, mais uma vez. Vamos lá. Combinados, tá? Manter o respeito aos mentores e colegas da diversidade de opiniões, não interromper a apresentação. Levante a mão virtualmente e aguarde seu momento de fala, tá? Então vocês podem sim participar, interagir, usar o microfone, tá? Mas sempre lembrem de levantar as mãos antes, tá? Dica: anote suas dúvidas, pois faremos pausas para perguntas durante o encontro, tá? Caso tenha dúvidas em relação a uma palavra, digite no chat. Então, se tiver alguma coisa na apresentação que você não entende o significado, pode perguntar se tiver um coordenador aí do seu lado, uma coordenadora do seu lado, tá? Mas você também pode perguntar para a gente no chat. O participante que utilizar linguagem imprópria e postura inadequada será removido da sala da reunião, tá? Então, cuidado aí, pessoal, tá? Mesmo que que vocês de repente se empolgarem no meio da apresentação, usem sempre aí, tá? Da conduta mais coesa possível. Então, né, sem palavrões, sem palavras de baixa conotação, tá bom? Qual que é a nossa agenda aí para hoje, tá? Então, nós falaremos aí do projeto Aluno Tech, Soft Skills, a gente já vai explicar para vocês o que é Soft Skills, envio de projetos à Lura, que tem tudo a ver e tá com a função de vocês agora, como alunos Tech, orientações para o quarto bimestre, e apoio dos PECs aos alunos Tech. Então, como a Aline falou, a gente vai ter um contato direto com vocês. Vocês terão aí um grupo de WhatsApp conosco, vocês podem interagir conosco nesse grupo, tá? Então, a gente vai falar aí um pouquinho como vocês vão fazer isso, tá? E em quais momentos vocês devem estar em contato conosco também, tá bom? Então, a Aline vai falar um pouquinho com vocês aqui sobre onde estamos na SEDUC. Pessoal, nós consideramos importante falar onde estamos na SEDUC. O que é a SEDUC, então? É a abreviação de Secretaria da Educação, né, que rege o nosso trabalho, que rege o trabalho nas escolas. E então, vou compartilhar com vocês a estrutura de como funcionam as funções para chegarmos até vocês, porque vocês podem estar se perguntando. é, por que que eles nos procuraram? Onde eles trabalham? Como nós encontramos eles? Em que lugar eles se encontram e nós nos encontramos? Por que que nós estamos nos relacionando com vocês? Então, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Essa informação. E todo o material que nós estamos utilizando aqui nessa formação, nós compartilharemos com vocês no grupo que nós teremos agora, tá bom? E também compartilharemos com os coordenadores no grupo deles e demais canais oficiais da diretoria de ensino. Ó, como vocês estão vendo, tem aqui um mapa mental, mas eu vou aproximar para vocês entenderem, tá? Então, ó, toda a organização do nosso trabalho, ela é baseada na estrutura da Secretaria de Educação. Então, ó, vamos lá, nós moramos no estado de São Paulo, temos um governador e esse governador tem secretários. E dentro da Secretaria de Educação, que é essa aqui, ó, estrutura organizacional da Secretaria de Educação, nós temos divisões, setores, diferentes setores da Secretaria de Educação. Então, não vou ler todos para vocês, porque vocês terão acesso a esse material. Mas onde nós estamos, então, dentro de toda essa organização da Secretaria de Educação que está aqui no meio, tá? Só para vocês entenderem uma visão mais ampla, no país, quem rege, quem diz as normas de como deve ser ensinada, os conteúdos, quais conteúdos devemos aprender na escola, é o Ministério da Educação. E o Ministério da Educação rege as secretarias de educação de todos os estados. Então, nós temos a Secretaria do Estado de São Paulo, aqui nós temos as diretorias de ensino, em São Paulo nós temos 91 diretorias, e dentre as 91 estamos nós aqui, ó, Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo. Não sei se vocês já vieram ao centro de São Bernardo, nós estamos aqui no centro, na verdade no bairro Nova Petrópolis, é perto, tá? Bem próximo ao centro. E aqui fica a diretoria de ensino. Quem rege, então, a diretoria de ensino responsável por todas as escolas de São Bernardo do Campo é a nossa dirigente de ensino, né? E dentro da nossa diretoria, onde eu estou aqui agora com o Fábio, nós temos esses principais setores, tá? Tem mais, só que esse é um resumo.
o tecnológico, o administrativo, o financeiro e o pedagógico. E eu e o Fábio atuamos dentro desse setor, ó, núcleo pedagógico. E nós somos, então, professores especialistas em currículo. Currículo seria todos os conteúdos, todas as competências e habilidades que devem ser ensinadas nas escolas. E nós estamos atuando nas plataformas de tecnologia, né? E o que ocorre? Nós, então, orientamos os coordenadores pedagógicos, paralelamente os professores de tecnologia e inovação. E agora, com esse projeto, indiretamente, nós orientamos vocês, mas muito indiretamente, como vocês viram, através dos coordenadores e dos professores. E agora, com o projeto Aluno Tech, nós agora fizemos uma pré-seleção para que os alunos Tech multiplicadores, que são vocês, tenham acesso direto conosco. Tudo bem até aí? Vocês entenderam de onde veio, então, toda a seleção para que vocês estivessem conosco? Ficou claro para vocês? Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mãozinha ou colocar aqui no chat sobre essa explicação, tá bom? Então, nós vamos avançar sobre o projeto que nós vamos falar, para vocês entenderem no que vocês estão envolvidos, como vocês atuarão. Só um minutinho, tá bom? O Fábio já vai voltar com a apresentação. Só um minutinho. Bom, pessoal, então vamos lá. Como o Fábio disse, vocês foram selecionados por aptidão. Qual que foi o nosso projeto, então? Todo projeto, ele surge de um problema. E qual era o nosso problema? Espera só um minutinho que o Fábio vai colocar aqui para vocês, tá? Então, um dos nossos maiores problemas isso aí, beleza. Próximo. Bom, então nós temos muitos alunos, né? Nós percebemos em visitas e pesquisas que muitos alunos não conheciam a plataforma Alura nas aulas de programação. Outra coisa é que nós temos muitos professores de tecnologia e inovação que apresentam dificuldades. Eles têm dificuldade em programação, no uso de ferramentas digitais, e quando eles assumem essas aulas, nem sempre é por uma escolha de proficiência, de gosto, porque tem habilidade ou não. Isso tem a ver com o processo seletivo da Secretaria de Educação. Tudo bem? Não é nem a diretoria de ensino, nem diretor, nem coordenador, é uma coisa que foge da nossa função. Então, mas o problema existe, eles têm a dificuldade e precisam assumir essas aulas. Então, nós queremos apoiá-los também, né? E a maior parte dos estudantes também possui dificuldades em compreender esses conteúdos por videoaulas. Também foi pesquisado, foi feita a pesquisa, e nós perguntamos aos alunos. Então, nós através desse problema, idealizamos esse projeto para termos um acesso e contato direto com vocês, porque nós entendemos que vocês têm um potencial, pela geração de vocês, pelo contato que vocês têm com os colegas, pela facilidade que vocês têm com tecnologia e inovação, né? Então, nós idealizamos esse projeto para sanar esses problemas. Então, a nossa ação foi essa: selecionar alunos representantes em tecnologia e inovação para apoiar os professores e os colegas durante as aulas de tecnologia. E quem selecionou, né, nós solicitamos que os professores de tecnologia que conhecem vocês indicassem seus nomes, tudo bem? Então, vocês já são alunos destaques na escola de vocês. Pode ser que tenha turma que não havia professor e a coordenação escolheu, tudo bem? Mas, por algum motivo, vocês se destacaram dentro de tecnologia e estão aqui conosco hoje, tudo bem? Só que o que ocorre? Nesse projeto, pode avançar, Fabinho, em cada sala de aula, nós almejamos que tenha um aluno tech, um aluno representante. Mas para essa formação que estamos aqui hoje, nós não conseguimos atender todos os alunos, porque nós temos, em média, 700 alunos techs já. E nós temos dificuldade em alcançar todos. Então, por esse motivo, nós fizemos uma outra seleção. Então, pode avançar, Fabinho, que são vocês aqui, certo? Então, a estrutura ficou dessa forma. Primeiro, pedimos que cada sala de aula tivesse um aluno tech e fosse cadastrado esses alunos. Esses alunos techs, então, já selecionados, dentre eles, pedimos que selecionassem em cada escola
um aluno para sexto e sétimo, que representasse sextos e sétimos anos, alunos que representassem um oitavo e nono, um para a primeira série e outro segunda e terceira série. E qual é a nossa ideia? Que essa formação que vocês terão conosco mensalmente, né, através diretamente dos PECs, que somos nós, professores especialistas em currículo, fossem retransmitidas a todos esses alunos aqui, que estão selecionados já em cada sala de aula. Então, vamos ver se vocês entenderam a função de vocês. Vocês serão multiplicadores de formação, de conhecimento e vão apoiar o trabalho dos professores e colegas. Então, todos esses, qual que é a ideia? Eu vou dar um exemplo. Você que é representante de oitavos e nonos na sua escola, de todos os alunos TECs, após essa formação, em um dado momento proporcionado pela escola, organizado pela escola, vocês terão encontros com os outros alunos TECs, um de cada sala, de oitavo e nono, para retransmitir as informações essenciais, tá bom? Vocês não precisam fazer da mesma forma como nós estamos fazendo agora, mas nós teremos o material de apoio que estamos usando aqui, disponibilizaremos para vocês para apoiá-los, para transmitir essas mesmas informações aos outros colegas. Sobre o funcionamento desse projeto, vocês compreenderam? Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Tem o recurso aqui em cima de levantar a mão, que aí vocês entram numa fila para poder falar, pode abrir a câmera ou só o microfone, ou fazer pergunta no chat. Alguém gostaria de... Não precisa ter vergonha, mas se vocês tiverem vergonha também, ficarem tímidos, como nós teremos o nosso grupo, vocês também poderão perguntar lá, tá? E nesse grupo haverá apenas eu, o Fábio e os alunos multiplicadores, que são vocês. Tudo bem? Ah, lembrando que vocês são a turma 1, nós teremos a turma 2 e a 3 ainda hoje, tudo bem? Então, deu para entender? Então, nós vamos avançar, tudo bem? Então, porque nossos objetivos estão aqui. O que que nós queremos com esses encontros? Apresentar para vocês as unidades do bimestre antes de começar o bimestre, né, o mais rápido possível. Então, vocês terão as mesmas informações que nós passaremos para os professores antes dos seus colegas de classe, que é para vocês terem tempo de se apropriarem, de conhecer os conteúdos e dar suporte para eles. Nós vamos desenvolver o que o Fábio vai explicar, soft skills, também hard skills, mas o Fábio vai explicar o que é. Nós vamos também possibilitar que vocês compartilhem conosco nesses encontros as experiências de vocês. Nós vamos discutir, ouvir quais são as necessidades de vocês na sala de aula e ouvir as sugestões de vocês e tornar vocês protagonistas em tecnologia e inovação. Tudo bem? Por fim, minha parte está acabando, vou passar para o Fábio. Pode você, Fábio. Nós fizemos a seguinte pergunta, nos colocando no lugar de vocês: o que eu ganho com isso? Ou seja, desenvolvimento de competências e habilidades para o século XXI, que é a exigência do mercado de trabalho e das profissões do futuro, e vocês terão a certificação de valorização pelo protagonismo estudantil. Então, assim, vocês terão o certificado no final dos nossos encontros. Nós, assim, pode parecer uma coisa muito simples, mas as empresas valorizam muito o trabalho voluntário e protagonismo e liderança. E esse certificado será uma prova disso, tá bom? Então, nós vamos elaborar o certificado, vamos pensar num formato que a gente possa descrever tudo o que vocês foram capazes de desenvolver nesse período, tá bom? E faremos isso de tempo em tempo, essas certificações com vocês. Existe projeto de coisas maiores para vocês? Existe. Só que, como não está diretamente ao alcance meu e do Fábio, nós buscaremos parcerias e depois nós vamos falando das novidades. De alguma forma, vocês terão exclusividade em algumas coisas que os demais alunos não terão por conta do protagonismo de vocês, é o mérito de vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Fábio para nós darmos continuidade à formação. Está prevista que a nossa formação termine às 11h30, tá bom? E muito obrigada, gente, pela oportunidade. Ah, Fabinho, acho que eu vou ter que falar ainda. Desculpa, gente, desculpa, só um minutinho. Ó, o que acontece? Vamos lá. Ficou claro o projeto, ficou claro porque vocês estão aqui, porque vocês foram escolhidos, quais são nossos objetivos e meta com vocês. Agora é o seguinte,
Pensando que vocês agora são os protagonistas em tecnologia e inovação, vocês estarão ali lado a lado com o professor, então vocês terão as mesmas informações que os professores têm, certo? Alguns alunos aqui, então, como funciona o conteúdo de tecnologia e inovação na rede, tá? Nós temos aulas de robótica apenas para as PEIs 9 horas, oitavos e nonos anos, por enquanto, tá bom? E o material de trabalho desses alunos é o material digital mais a plataforma MakeCode. E a programação, que é o que nós focaremos mais, né? Todos os alunos da rede têm acesso a essas aulas de tecnologia e de programação, através da plataforma Alura. Tudo bem? Pode avançar, Fabinho, por favor. E aí o que acontece? Eu não sei de que forma vocês foram abordados sobre esse assunto, mas independente, nós vamos dar instruções para vocês nos próximos passos e próximos encontros, mas vou resumir aqui. Nós temos uma meta de entrega de projetos, é uma meta mensal. Então, nós esperamos que todo mês a SEDUC espera que seja enviado um projeto por mês nas aulas de tecnologia e inovação, 2 projetos por bimestre. Depois vocês terão esse material, vão clicar nesses ícones aqui e tem um cronograma de entrega, ou seja, existem prazos de entrega, as datas que formam um mês de entrega. E nós vamos formá-los quanto a isso, tudo bem? Mas só para vocês entenderem. Então, todos os professores, em suas turmas, precisa promover isso. Ele precisa fazer com que cada aluno entregue um projeto por mês e 2 projetos por bimestre, tudo bem? Essa é a meta, e essa meta, pode avançar, Fabinho, ela deve estar associada à nota bimestral de vocês, tá? Esse aí já foi? Pode. Então, o que acontece? Todos esses projetos, eles precisam ser avaliados pelos professores e vocês precisam receber notas de 0 a 10. Então, vocês bimestralmente, pelo menos, terão 2 projetos para ser avaliados, tudo bem? Pelo professor e notas atribuídas de 0 a 10. E depois nós vamos entrar em detalhes em relação a essas avaliações, mas isso é uma informação mais do professor, específica para o professor. E por que que nós estamos compartilhando com vocês? Porque, dadas as dificuldades que o professor enfrenta, tanto do conhecimento de programação quanto da sala de aula, de lidar com tudo isso, existe uma meta pela qual ele é cobrado. E é importante vocês que vão auxiliá-lo saber que, mensalmente, todos os alunos devem enviar um projeto, tudo bem? Beleza. Pode avançar, Fabinho. Já já vou passar para o Fábio. Então, agora sim, eu vou passar a palavra para o Fábio. Essas informações que eu dei para vocês é referente às aulas de tecnologia, como elas funcionam, como o professor é cobrado, de que forma nós orientamos os professores, até porque vocês receberão as mesmas informações dos professores em relação à programação e ao envio de projetos. Gente, agora eu vou me despedir de vocês. Eu agradeço de coração pela oportunidade e reforço que estou muito feliz com essa oportunidade de falar com vocês e orgulhosa de vocês também, porque está sendo colocado sobre vocês uma expectativa muito alta, e eu também estou colocando o Fábio, os professores e a equipe da gestão escolar, tá bom? Parabéns. Então, pessoal, mas fica tranquilo que é sem pressão, tá? Fica sossegado. Ó, uma coisa que é importante a gente falar antes de começar aqui é falar de soft skills e hard skills. Vocês foram escolhidos tanto pela questão de facilidade, pelo qual vocês conseguem lidar com as ferramentas de tecnologia, tanto pelo protagonismo que vocês já têm, né? Então, o que acontece? Vocês são, sim, tá? Alunos especiais que foram escolhidos para auxiliar os professores no dia a dia da sala de aula. Então, alguns professores têm um conhecimento maior, outros um pouco menor, mas todos estão estudando, como eu disse, todos nós estamos caminhando e aprendendo juntos, tá? Nós temos muitos professores na rede que são formados em tecnologia, né? Que têm faculdade de tecnologia e informação, que tem de repente de análise de dados. Então, nós temos alguns professores que já têm o conhecimento amplo dentro da área de tecnologia. Talvez não especificamente, né? Em linguagem de blocos, como o Scratch, por exemplo, ou em linguagem escrita, como é o caso do HTML.
mas que já tem uma vivência dentro de tecnologia muito grande, o que faz com que essa rotina dentro, né, da unidade escolar fique mais simples. Então, a gente conta muito com vocês no sentido de ter empatia, ter carinho para com o professor, da mesma forma que o professor tem com vocês, né? E que de fato vocês consigam, né, possam auxiliar os professores aí nessa rotina. A gente vai falar um pouquinho com vocês nos próximos encontros com relação a todo o conteúdo, como que vocês vão fazer para auxiliar o professor no dia a dia, né? Como que você vai fazer aí essas atividades com antecedência para quando o restante da sala for trabalhar essa trilha, vocês já terem trabalhado, já terem estudado a mesma trilha, tá? Mas o principal nesse momento é que vocês estejam sempre conosco. Não precisa ter vergonha de perguntar as coisas para gente, não precisa ter vergonha de enviar mensagem no grupo para gente. Se tiver de repente uma dúvida, não importa se você acha que é uma dúvida simples ou mais complexa, compartilhe conosco, porque sempre outros alunos do grupo provavelmente terão o mesmo sentimento e também terão de repente um pouco ainda de insegurança de perguntar abertamente, tá? Então, a ideia é estreitar laços com vocês, tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Quando a gente fala de soft skills, a gente vai falar de competências socioemocionais. Então, é como eu consigo me portar perante os outros, por exemplo, tá? Se eu consigo ficar à vontade conversando na frente de outras pessoas, tá? E quando a gente fala hard skills, são competências técnicas. Então, tem muito a ver com o que a gente está estudando. Então, se você, de repente, decidir estudar muito de história, então você vai ter uma competência técnica muito boa, hard skill muito boa de todo o conteúdo de história. Se você gosta muito de matemática, você vai se apropriar, você vai ter um conhecimento técnico muito bom dentro de todas as possibilidades de trabalho com matemática. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Exemplos de empresas que valorizam as soft skills, que é o quê? É saber falar bem, saber trabalhar em equipe, tá? Então, ó, a Google, a Amazon, o Spotify, várias outras empresas, né, que aqui estão representadas nesse slide, vocês já conhecem, né? Do dia a dia de vocês, ou por vídeos, ou por música, ou porque vocês já ouviram que quem trabalha na Google normalmente ganha muito bem, eles têm horário para jogar videogame durante o dia de trabalho, né? Ou de repente lá no Spotify, que o pessoal trabalha com música o dia inteiro, né? Mas a gente de fato tem diferentes funções dentro de cada uma dessas empresas. Então a gente vai ter uma pessoa que vai trabalhar mais com a questão do marketing, então precisa falar muito bem, vai apresentar o produto em reuniões, vai participar de entrevistas. A gente vai ter dentro da Google mesmo pessoal que trabalha, né, para melhora do site, do aplicativo da Netflix, então vai mexer com código, né, código fonte. Então, dentro de cada empresa, nós teremos várias áreas diferentes e todas elas exigem essas soft skills. Por quê? Eu preciso trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é fácil? É fácil lidar com um amiguinho todos os dias, com os professores todos os dias, né? Lidar com pessoas nem sempre é tão simples. Então a gente precisa trabalhar, sim. De certa forma, né? Uma característica que a gente pode melhorar trabalhando algumas questões as quais a gente pretende trabalhar com vocês. Não só nessa questão de trabalho em equipe, mas para vocês perderem um pouquinho da timidez para falar na frente das pessoas, né? Conseguir interagir de uma forma mais fácil com o seu amigo, com o seu professor. Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso tudo, tá bom? Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade são fundamentais para o mercado de trabalho. E todas essas características, elas envolvem as soft skills, tá bom? Tá ok? As hard skills, como eu disse, pessoal, vou passar bem por cima, é o quê? É quando a gente se apropria, né, das questões técnicas de uma disciplina, de uma temática em si. Então, exemplo, tá em programação, a gente tem usado o Scratch lá para os anos finais do ensino fundamental, então sexto, sétimo, oitavo e nono. HTML, CSS, JS, que seria o JavaScript, a gente tem usado com o ensino médio, tá? E o microbit a gente usa
que é uma linguagem muito parecida com o Scratch, mas mais focada em robótica, tá? Então, a partir do momento que eu consigo, né, me apropriar da programação em blocos, fazer essa relação da programação em blocos para a linguagem escrita e programação escrita, eu estou me apropriando, eu estou me aperfeiçoando, eu consigo criar sites, consigo criar programas, consigo desenvolver o meu raciocínio lógico. Então, tudo isso faz parte da hard skill, tá? Então, a gente vai trabalhar isso nos encontros com vocês de uma forma bem contextualizada, por isso que a gente fez aquelas perguntinhas para vocês no início da formação hoje, tá? Mas é algo que a gente pretende trabalhar com vocês aos poucos, então não precisa se preocupar com isso, né? Mas a gente vai, durante os encontros, desenvolver algumas atividades para que vocês trabalhem, tá? Toda essa questão, tanto da soft skill, das soft skills, quanto da hard skill, tá bom? E para a gente finalizar o encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, que vai entrar um pouquinho na questão da hard skill, que é o conhecimento técnico, tá? E eu sei que vocês já têm usado bastante isso daqui, né? Talvez não da forma mais correta, tá? Mas a gente vai falar especificamente hoje do chat GPT. Lembrando que a gente tem mais duas super conhecidas, que é o Gemini da Google e o Copilot, que é da Microsoft, tá? Então, o que que é o ChatGPT? É um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, que é uma empresa de tecnologia, né? Então, a OpenAI, ela produz código para que nesse banco de códigos a gente consiga compilar informações e aprendizado pensando em inteligência artificial para conseguir fornecer uma ferramenta que nos auxilie no dia a dia, tá? Então, o que que é importante a gente entender? Que a gente não pode usar a inteligência artificial simplesmente no sentido de copiar informação. Então, eu não posso falar assim, ah, eu tenho uma lição de geografia para fazer hoje. Não estou com vontade de ler? Ah, eu vou pesquisar, vou copiar e vou colar. Você vai aprender fazendo isso? Não. Porém, você pode pedir para que o ChatGPT organize os principais temas do que você precisa estudar, faça um resumo e você começa o seu estudo por aquele resumo. Então, é uma ferramenta para que a gente produza conhecimento e para que a gente memorize, internalize conhecimento, tá? De repente você escreveu um texto, você achou que o texto não está muito bom, você pode pedir para que o assistente, né, para que o ChatGPT, ele dê uma olhadinha no seu texto, sugira melhoras. Então, você vai aprender como melhorar o texto com a inteligência artificial, né? Ele está revisando o texto para você. Então, ele vai auxiliar na tua produção e não ser o teu produtor, né? Eu sei que tem gente que faz isso quando tem que fazer redação para língua portuguesa, viu? Uma outra coisa muito bacana que a gente vai usar, e aí já pensando, né, na linguagem técnica aí. Quando a gente pensa em HTML, mesmo no Scratch, a gente pode pedir para que o ChatGPT te ajude a criar um programa, por exemplo. Ah, eu queria um programinha de perguntas e respostas, mas eu tentei fazer lá no Scratch e não está funcionando do jeito que eu queria. Eu posso pedir para ele revisar o meu código, para ele criar um código para eu comparar com o meu. Então, eu, de novo, estou usando a ferramenta para aprender, né? Para, de fato, melhorar o que eu conheço, para eu desenvolver ainda mais, né, a estrutura de código, a estrutura de conhecimento que eu já tenho, e não para copiar o que, né, o chat está produzindo ali, tá bom? E uma coisa muito legal que vocês podem fazer é o quê? Eu coloquei aqui um exemplo com código. Deixa eu colocar rapidinho aqui para vocês verem. Tá vendo que eu coloquei aqui um código do HTML comentado. O código ele não é comentado naturalmente. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, na frente do que está em branco, tá? O que está em cinza, ó, define o início do documento, contém informações sobre o documento. Isso não é o padrão, né, de uma linha de código. Então, eu podia ter feito isso, por exemplo, com blocos. Eu podia pegar uma imagem e pedir para ele analisar a imagem. Ele vai fazer isso para mim também, tá? Então, é comentar o código em blocos ou código escrito. Isso ajuda a gente a entender o código. Então, eu posso pegar um código que eu estou vendo lá na Lura e pedir para ele comentar esse código aqui para mim. E fica muito mais simples para eu entender o que que ele está
dizendo, o que que ele está definindo dentro da estrutura que eu estou criando, tá? Então, é uma das formas também da gente conseguir usar o ChatGPT para estudar, não para copiar, tá? E uma coisa que é super importante é saber falar com o ChatGPT quando a gente vai pedir as coisas. Não só com o ChatGPT, mas também com o Gemini, que a gente vai ver provavelmente no nosso próximo encontro, e também no Copilot, tá? Você precisa ser claro e específico na sua comanda. Então você tem que pensar bem. Por exemplo, se você precisa de uma pesquisa para te auxiliar, né, a entender melhor o conteúdo, você precisa pedir exatamente o que você precisa com relação à matéria, à disciplina que você está pesquisando, ao conteúdo. Pedir para que ele pesquise em livros didáticos específicos ou em sites específicos, como, né, Educação Brasil, que são sites confiáveis. Porque se você não colocar sites confiáveis, não colocar para ele pesquisar com autores conhecidos, ele vai pesquisar tudo que tem na internet. E o que ele traz para você pode não ser o correto, né? Então, se você quiser fazer um teste, né, hoje ainda mais tarde, você pode acessar o chat e pedir para ele criar uma história para você baseado em uma história que você já conhece. Por exemplo, Os Três Porquinhos, né? Ou A Branca de Neve e os Sete Anões. Ele vai criar. E aí, se você pedir uma segunda versão para ele criar com 8 anões, ele vai criar o oitavo anão. Ele vai criar mais um, dois porquinhos. Ele vai, de repente, criar com outros personagens que não existiam. Por quê? Você não pediu para que ele fizesse aquilo do jeito específico, baseando-se em informações reais. Então ele vai simplesmente criar. Por isso que é sempre importante você fazer dessa forma, tá? Sempre especificar, né? É uma Branca de Neve, tá? É a de verdade com base na literatura específica conhecida. Então você precisa sempre colocar ali a fonte específica que você quer que o chat use como fonte para que ele de fato consiga te ajudar no teu processo de estudo, tá bom? Line? Só trazendo uma pergunta do chat, acredito que em razão daquela imagem que você mostrou dos códigos comentados em HTML, por que que os comentários têm que ser em códigos? Se a pessoa que pontuou, sei que deve estar no perfil do coordenador. Se quiser abrir o microfone e detalhar um pouco mais a pergunta, pode. Mas eu acredito que é referente ao comentário que é colocado em frente ao código, né? É isso? Se for ou não, faz um joia ou pode falar conosco aqui. Tá. O Felipe provavelmente conhece um pouco de tech, já de programação, ele já respondeu parte da pergunta no caso, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está programando, a gente vai programar numa ferramenta como o VS Code. Então, imagina uma plataforma como o Word, por exemplo, ou o PowerPoint. Então, a gente tem programas específicos para programar, tá? E cada linguagem, ela vai ter uma característica própria. Nesse compilador, no caso, que é o VS Code, o que que acontece? Ele vai ler o código para mim e tudo que eu quero que seja comentário, eu vou colocar sempre em sinal de menor em maior, iniciando aqui com um ponto de exclamação, traço, traço, e finalizando com traço, traço maior no caso. Então, você pode ver que todos os comentários eles têm esse menor e maior abrindo e fechando o comentário. Por quê? Porque se eu não fizer isso, o programa vai entender que eu estou usando aquilo como código e vai dar erro, porque ele não vai entender o que eu estou colocando ali, tá? Então, o padrão, normalmente, quando as pessoas já sabem programar de fato, já trabalham com isso, é colocar um comentário ou outro para lembrar uma linha de raciocínio para voltar ao trabalho no dia seguinte, por exemplo, com o mesmo código, tá? Agora, para quando a gente começa, inicia, né, o aprendizado em programação, isso ajuda muito a gente, porque às vezes eu não vou lembrar o que que é esse head aqui, eu não vou lembrar o que que é esse title, aberto e fechado. Eu não vou lembrar o que que é o body. Então, ele vai falar, o body contém o conteúdo principal da página, é o corpo da página, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, o P entre os símbolos de menor e maior, e eu fecho, né, o mesmo com um traço antes do P, eu estou colocando um parágrafo no texto que eu estou programando lá naquela página de internet, que no caso do HTML, tá? Então, tudo que eu tenho aqui como comentário dentre, né, dessas possíveis linguagens de programação que a gente estuda com a Alura no ensino médio, ele sempre vai entrar no sentido de comentário de código, tá? Então, esse comentário de código, ele não faz parte da programação. É como se fosse uma nota que a gente coloca lá para lembrar.
tá bom? Para a gente entender e lembrar qual que é a função daquela linha escrita. Só um comentário, Fábio. É assim, só para vocês entenderem, nós organizamos o nosso encontro virtual em razão e agrupamos vocês com oitavos e nonos e ensino médio no mesmo horário. Por quê? Por conta dos horários da escola. No próximo ano, nós teremos trilhas formativas na Alura separadas série por série. Provavelmente vai acontecer isso. Só sexto, só sétimo, só oitavo, só nono. Então, isso vai facilitar um pouco a compreensão dos conteúdos que estamos trazendo na formação. Então, ó, para quem está conosco, esse conteúdo trata-se do ensino médio, tá bom? E pode ser que quem esteja no oitavo, nono, ainda não teve contato com HTML, que é uma linguagem de programação para uma das linguagens, né, escrita para desenvolver sites. Só para ficar claro para vocês, eu vou só compartilhar rapidinho uma tela aqui, o Fábio pode até explicar melhor, né? Mas só para vocês entenderem do que o pessoal do médio está falando aí, tá? Peraí, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês. Ah, peraí, gente, não era para mostrar isso, não. Só um minutinho, deixa eu colocar outra página aqui. Só para Então, você ilustrar para eles, Fábio, aquela questão. Eu já coloquei aqui, ó, eu vou compartilhar. Janela, eu coloquei a página errada. Ó, então vejam só, vocês que não têm conteúdo do ensino médio ainda, vocês terão, né? Quem está no nono, próximo ano, primeiro vai ver esse conteúdo. Aqui nós temos a página do Google, que vocês já estão acostumados. Então, o resultado do que está aqui, as cores das letras, o design, o layout, o perfil, tudo que vocês veem aqui é o resultado disso aqui, que é a programação, ó, tá vendo aqui? E aí nós temos linguagens mescladas aqui, o HTML, o Oli, CSS, tá bom? volta naquela página que a gente estava falando das hard skills, onde a gente colocou o corpinho. Ah, tá. Tá Beleza. fácil? Eu acho que fica mais fácil para eles Tá. entenderem. Peraí. Ó, Peraí que eu lembrando vou. aqui, algo que o Felipe comentou com vocês ali no chat, tá? Cada linguagem vai ter uma estrutura para comentário, tá? Esses comentários, em todas as linguagens, eles serão para orientar, para conseguir te ajudar, de fato, a entender ali aquela linha que foi programada, tá? Só para vocês entenderem as diferenças de linguagem, e lembrando que mesmo quando a gente pensa no bloco lá do Scratch, que a gente vai arrastando os blocos, ele vai ter, de certa forma, tá, uma mesma ideia de trabalho, de programação, de raciocínio lógico, e a gente consegue, inclusive, fazer com que o chat identifique, né, e transforme, de certa forma, tá, esses blocos em linguagem de código escrita, se vocês quiserem também, tá? Mas só para vocês entenderem melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem central que vocês têm. Então, eu vou ter o HTML, que é um tipo de linguagem escrita, tá? E que a gente vai montar basicamente o esqueleto de uma página da internet, por exemplo. Então, o que que eu faço com HTML? Eu programo o que aparece na aba lá no navegador. Eu organizo a página no sentido de título, conteúdo e rodapé. E eu alimento com um texto. No HTML eu não tenho cor, eu não vou ter, por exemplo, um quadro em 3D, eu só vou ter o texto e a organização central, que é o quê? Título, corpo, rodapé. Tudo bem? Quando eu vou para o CSS, que é uma outra linguagem escrita, ela vai conversar com o HTML. Então, tá vendo aqui que ele já está com um corpinho, ó, ele tá com camiseta, tá com short, chapéuzinho, cabelo colorido. Então, o que que o CSS faz? Ele vai pegar aquilo que eu fiz lá no HTML e ele vai centralizar para mim o texto, se eu quiser, colocar parágrafos específicos, vai dividir em seções. Ele vai deixar eu colocar diferentes letras, que nem no Word, quando eu entro no Word e coloco letras diferentes, estilos de letras diferentes. Eu posso mudar a cor desse texto, tá? E o JavaScript, que é a última linguagem aqui, é como se fossem os músculos do nosso corpo, é o que é responsável pelo movimento. Então, sabe quando você vai numa página e quando você aperta o botão lá, OK, faz o efeito de clicar, aparece uma luzinha e aí ele te leva para uma página a seguir? Esse movimento, ele é criado pelo JavaScript. Esses dois, esses três, no caso, eles trabalham juntos, tá? Esses dois são estáticos, então HTML e CSS eles são estáticos.
né? E o JS, ele dá um movimento, ele é dinâmico, tá bom? Tudo que a gente está falando é só para vocês ficarem na mesma página. A gente vai trabalhar com calma, a gente vai falar um pouco mais com relação a essas coisas com vocês com o tempo, tá bom? Tudo bem? Felipe, a linguagem de programação específica, quando a gente fala, a gente está englobando como a gente tem no material da Alura. No material da Alura está aparecendo como linguagem, tá? Na verdade, né, se você pegar e fazer, no caso, né, uma faculdade de tecnologia para estruturação de dados ou para criação de páginas, ele vai entrar como linguagem de marcação. Mas para a gente não ter muitas terminologias no material da Alura, aparece como linguagem de programação, tá bom? Fica um pouco mais simples para o pessoal começar a entender. É assim como muitos defendem, por exemplo, que o Scratch e o, o Make Code, eles não são linguagens de programação, né? Na verdade, são linguagens em bloco. A gente fala como programação porque você está codando, você está programando no início de uma forma diferente, mas você está. Então, a Alura, quando criou o material, ela colocou tudo dentro de um mesmo, né, de uma mesma caixinha, para que fique mais fácil a gente conseguir fazer as relações, tá bom? Mas de fato, tá? Quando a gente começa a caminhar e entender mais, o HTML é mais uma linguagem de marcação, de fato, tá? Porque é o que ele faz, tá? Essa estrutura, esse esqueleto é a marcação, tá bom? E o bloco, ele hoje tem a possibilidade, como no MakeCode, de ser convertido para Python e para JavaScript, porque já é uma evolução dessa questão do link, do vínculo de uma linguagem em bloco com uma linguagem escrita, tá bom? Ficou claro? Tá bom, então. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente vai colocar para vocês aí já o QR Code para a lista de presença, que é importante. Então, ó, a gente vai colocar agora para vocês aqui, tá? O link para o grupo do WhatsApp. Então, vocês vão escanear aí ou clicar no link no chat para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando, vocês podem interagir conosco nesse grupo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, auxílio tanto com conteúdo quanto auxílio com relação à vivência aí na UE, tá? Entre em contato conosco, tá bom? Não precisa ter vergonha de mandar mensagem pra gente. A ideia é justamente que a gente crie vínculos e que esse espaço do grupo seja de interação nossa com vocês e entre vocês, tá? Então, uma coisa muito bacana que a gente quer que aconteça é que vocês comecem uns a ajudar os outros também. Então, essa troca de experiências é importante no grupo, tá bom? Quer que eu coloque aqui? Aqui ainda não. Tá, eu vou tentar pôr aqui então. Uma pergunta aqui no chat é se há problemas em não participar do grupo por não ter um celular. Com certeza não há problema algum, tá bom? É que com o grupo nós conseguimos nos comunicar antes do próximo encontro virtual, tudo bem? Inclusive, como terão outros alunos techs multiplicadores na sua escola, peraí, deixa eu ver, é a Eloá, né, que está perguntando? Você pode, inclusive, falar com alguns colegas que estão no grupo para obter mais informações até o próximo encontro, mas não é obrigatório, não é necessário participar, tá bom? E o que ocorre? Nós dissemos que a intenção é sempre disponibilizar as informações e materiais com antecedência. Então, por exemplo, nós vamos ter um encontro, perdão, nós teremos liberados as trilhas da Lura, por exemplo, para professores entre o final dessa semana e o começo da próxima, e depois para os alunos na outra semana, na segunda semana de outubro. Para os alunos multiplicadores, nós vamos disponibilizar o material de apoio do aluno com antecedência para vocês poderem estudar e se aprofundar, tudo bem? Mas o meio que nós faremos isso é por este grupo e também através da coordenação pedagógica, tá bom? Nós publicaremos os materiais e eles darão ciência a vocês que não estão no grupo também, além dos colegas que vocês podem trocar. Peraí, só um minutinho. Pediu o link do convite?
Ó, a gente tem o link lá no chat e aqui nós temos o QR Code, tá bom? Outra coisa que eu vou colocar aqui está fixada a lista de presença e avaliação. Tá. Eu já vou colocar o da lista de presença para vocês. Pessoal, a gente agradece muito, muito a participação de vocês. O pessoal que participou no chat aí, a Camila, Felipe, tá? Todo mundo a gente agradece bastante, Marleide, entre outros. É isso que a gente quer, que vocês participando, vocês interagindo conosco, tá bom? E o que vocês precisarem, eu e a Aline estamos aqui, tá? E a gente está feliz de verdade aí pela participação de vocês, por essa oportunidade de tê-los aí como representantes da tecnologia nas escolas, tá bom? A gente tem certeza que vai dar muito certo, tá bom? Ó, esse daqui é o da lista de presença, gente. O material que nós trabalhamos com vocês, nós disponibilizaremos no grupo do WhatsApp e também para os coordenadores, tá? Galerinha, brigadão. Papai do Céu abençoe vocês, tá? Tchau, tchau.